Rapaziada, o Neto passou do ponto de novo e dessa vez ele jogou uma bomba e acusou o Flamengo de racismo na saída do goleiro Hugo Souza. Só que a história não é bem assim e pode até acabar em processo para o apresentador. Mas antes de tudo, vamos ver exatamente o que ele falou e, é claro, a resposta do técnico Felipe Luiz. E também tem a opinião marcante do Mauro César. Se liga porque este assunto tá pegando fogo. Dá aquela moral aí, se inscreva no canal e dê seu like e bora pro vídeo. Numa negociação esdrúxula de vocês do Flamengo, com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo, já estava convocado. Se tivesse no Flamengo, desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Porque vocês quase acabaram com a carreira dele. O jovem tomava umas canjibrinas. Quem não toma? Quem não bebe? Quem nunca fumou uma maconha? Quem nunca tomou uma vodka? Quem nunca fumou um cigarro? Quem nunca tomou uma multa de trânsito? Quem nunca brigou com a mãe, com o pai, com o irmão? E aí, ninguém falou nada. Sabe o que as pessoas, principalmente dessa imprensa aqui, e a do Rio, que são bairristas pra caramba, sabe o que eles falam? Olha, mas ele dava trabalho, ele não sei o quê. Tá no Flamengo, já tá na seleção. Então, meu irmão, o que vocês fizeram? Vocês tiveram a oportunidade de ter um grande goleiro. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. O goleiro bom que vocês tiveram aí é o menino Diego Alves, do Botafogo. É bom. Baita goleiro. Mas vocês deixaram de ter um goleiro de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. Esse cara, daqui a pouco, ele tá na Premier League. Daqui a pouco o Real Madrid contrata ele. Daqui a pouco o Barcelona contrata ele. Espero que o Corinthians fique com ele. Mas ninguém fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele. Ninguém fala. Ninguém fala da imprensa que demorou quantos anos dos 10 anjos que morreram. Não foram 10 jogadores, não. Foram 10 anjos, 10 crianças que morreram num forno micro-ondas. Ninguém fala. Ninguém fala. O último fez acordo agora, um menino que era goleiro e que estava sendo pretendido por um monte de clubes. E aí fizeram num acordo sigilo. Sigilo. É sempre sigilo para rico. Rico sempre gosta de sigilo. Não é verdade? Isso é uma coisa que é natural. Né? E aí ninguém fala nada. Quando os cariocas vão falar do Hugo... Mas uma coisa eu gostaria de falar. Por favor. Precisou trocar a diretoria para fazer esse acordo com a família. Porque a diretoria antiga não queria fazer acordo, aliás, contestava os acordos quando o Ministério Público propôs um acordo. Então, a diretoria que assumiu fez questão, de um dos primeiros atos, resolver essa questão que era uma vergonha para o Flamengo. Vamos lá. Quando os 10 meninos morreram, vocês viram matéria em algum lugar? Vocês viram foto dos meninos? A mãe? Acaba com qualquer família, irmão. A única coisa que eu peço para Nossa Senhora Aparecida é que eu morra antes que meus filhos. Peço nada, irmão. Peço absolutamente nada. Agora, aqueles que usam do jornalismo, da parada toda, de programa de televisão, alguém viu uma matéria dessa no Luciano Huck? Vocês viram? Não, né? Não, né? Aí vem um trouxa aqui, um bagre igual eu, um Zé Ruela, dando pau nos caras. Aí fico com medo depois dos caras me mandar embora. Uma outra questão, que se você não quiser falar sobre isso, eu te respeito. O apresentador e ex-jogador Neto, ele falou com muito desrespeito sobre o falecimento desses meninos, ontem na televisão, e ainda falou que o Flamengo mandou o Hugo Souza embora, porque o Flamengo é um clube porque ele era negro, chamou o Flamengo de um clube racista, com todas as letras. Eu queria te dar a oportunidade, porque você está aqui há 6 anos, além de tudo, é rubro-negro, mas está aqui há 6 anos e viu como as coisas acontecem aqui. E você pode trazer a verdade. Fique à vontade de falar sobre isso.
Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time, eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar pro futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente fala, o Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. Nação, se liga só nas palavras do Mauro César, cara. Achei bem bacana, né, a resposta dele. Eu achei ele um cara bem sensato. Se liga só no que ele falou sobre esse assunto aí. Eu acho que o Felipe foi muito feliz, muito elegante. Não atacou o Neto. Usou, inclusive, de um argumento bem interessante. O Neto fala por tanto tempo, né, que acaba, de repente, errando aqui ou ali. Eu, pessoalmente, gosto do Neto. Mudou muito bem com ele. Todas as vezes que eu tive com o Neto, já tive no programa dele há alguns anos. Ele sempre me tratou muito bem. É um cara muito divertido. Um cara legal. É uma boa pessoa. Mas ele é polêmico, e às vezes eu acho que ele se assedia um pouco também, tá? Se o Neto me perguntasse, ligasse para mim e falasse, mano, vou falar isso aqui no programa de Neto, não fale isso. Não fale isso. Por exemplo, ele perguntou se o Flamengo teve goleiros negros e o Hugo é um goleiro preto e tudo mais, e o Flamengo não teria sido legal com ele, enfim. Convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? Primeiro falando sobre o Hugo, tá? Eu até falei sobre isso na sexta-feira na S1 Live. A S1 Live é um canal no YouTube onde eu participo às segundas e sextas na área do programa às 11 da manhã. Com a Alain Bimad e o meu amigo André Rocha também. E na sexta-feira falamos sobre esse assunto. E eu até falei, gente, vamos recapitular. O Hugo era o quarto goleiro do Flamengo. Houve aquele jogo da pandemia com o Palmeiras e ele foi escalado porque não tinha outro goleiro. Foi muito bem, fechou o gol. Continuou, jogou contra o Atlético no Paraná, pegou pênalti, é ótimo pegador de pênalti, e virou o goleiro do Flamengo. Teve um contrato refeito, um salário melhor e tal. Aí ele, na estreia do Rogério Ceni, o Flamengo jogando melhor que o São Paulo, Copa do Brasil, empata no Maracanã, ele está vencendo até, mas está empatando. O último lance do jogo, ele tenta driblar o atacante Brenner do São Paulo, na pequena área. Perde a bola, o São Paulo faz o gol e vence. Ali, praticamente encomendou a eliminação do Flamengo. Que perdeu em casa, quando veio até o Morumbi, já veio com os pneus arriados e foi eliminado. Aquilo já pegou mal. Passa um tempo, muda de técnico, chegou o Renato Portaluppi, foi até o final do ano de 2021, e aí em 22 chega o Paulo Souza. E o Paulo Souza dá nova chance ao Hugo. Tá? Diego Alves estava contundido e tal, ele começa a temporada. E o Hugo tem várias oportunidades, e joga muitas vezes mal. Eu não sei se o Neto acompanhou, mas o Hugo fez partidas terríveis na meta do Flamengo. Muito ruins. Claramente estava mal treinado, pouco concentrado. Não era a sombra do goleiro que ele tem sido hoje. Então as chances foram dadas e ele fracassou. Falhou várias vezes. A torcida pegou no pé. Como do Corinthians pegará no pé se começar a falhar de novo, daquela maneira, ou de qualquer goleiro. Então, o Hugo, ele desperdiçou a sua oportunidade porque ele não se preparou adequadamente. Ele não estava bem. E o Paulo Souza meio que se queimou a insistir e também o prejudicou. O tanto tem insistido que ele não tinha mais a menor condição. Teve um jogo, naquela fase, que ele fechou o gol. Um Fla-Flu. O Fluminense dominou o Flamengo no segundo tempo, amassou o Flamengo, ficou 2-1, o Flamengo saiu vitorioso, que ele fechou o gol. Aí depois voltou a jogar mal de novo e tudo mais, e bem, acabou perdendo espaço, foi emprestado para Portugal. Não chamou a atenção de nenhum clube, ninguém quis ficar com ele, então ele não brilhou em Portugal. Chegou no Flamengo, ele ia ser o último goleiro, não ia jogar. E aí o Corinthians perde o Carlos Miguel por um erro, porque a multa foi reduzida, e aí o Nottingham Forest viu no Carlos Miguel uma oportunidade barata para os padrões dos times ingleses e comprou o jogador. E aí tinha que arrumar um goleiro, o Cássio já tinha sido, estava saindo, indo para o Cruzeiro, tinha que arrumar um goleiro, e o Hugo. Teve outros nomes faltados, mas o Hugo acabou sendo o goleiro escolhido pelo Corinthians. O Flamengo emprestou. Muita gente questiona o valor. Gente, o valor de mercado dele não era muito diferente daquilo que o Flamengo colocou, não. Ele não tinha valor de mercado. Eu acho até que o Flamengo poderia colocar um pouco mais, tá? Mas, enfim, não ia ser muito mais do que aquilo. E ele se dedicou, aproveitou a oportunidade, deu a volta por cima, como falou o Felipe Luiz. Ele segue a vida dele no Corinthians e o Flamengo segue a vida dele também com outros goleiros. Nação, essa história do Hugo Souza no Flamengo deu o que falar, hein?
O Neto não segurou a língua e meteu o dedo na ferida, dizendo que o Mengão quase acabou com a carreira do goleiro. E olha, não dá pra negar, cara, que o Hugo passou por uns momentos bem complicados lá no Flamengo, né, cara? Muita pressão, críticas pesadas da torcida, as falhas que marcaram, tudo isso pesa na cabeça de um jogador jovem. Agora, o Felipe Luiz veio responder, né? E eu quero saber de vocês. Vocês acharam que ele foi convincente? Porque no fim das contas, o Flamengo realmente soube trabalhar o Hugo ou largou ele na fogueira, cara? O cara foi emprestado, rodou tudo e agora tá no Corinthians, né? Buscando um novo começo. Mas será que o problema era só ele ou a falta de respaldo do clube? E eu quero saber tudo isso de vocês aqui nos comentários. Valeu? Peço a você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, compartilhe e comenta porque é muito importante pra gente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.